que boa parte dos criminosos, dos detentos, eles saem, cometem delitos naquele período, uma parte volta e uma parte não retorna para o sistema prisional. Essa parte que não retorna, obviamente, não vai procurar um emprego, carteira assinada, porque ele está numa condição irregular. Então, ele vai cometer novos delitos para se sustentar. Então, existe um aumento. Então, tem um aspecto da segurança pública que foi comprovado cientificamente que existe um aumento. E tem um aspecto que acho que é tão ruim quanto, que é o aspecto moral. Toda vez lá vem o famoso caso da Suzane von Richthofen, que matou os pais e é liberada na saída dos pais. O caso lá No Dia das Mães ela foi liberada. Do casal que matou a criança é liberado no Dia das Crianças. Então, a sociedade não aturava isso há muitos e muitos anos. Só que essas saídas temporárias é um dos inúmeros benefícios que o criminoso tem no Brasil, infelizmente. O nosso país ele sofreu muito com a influência do marxismo cultural, que na segurança pública, no direito, foi materializado no garantismo penal. O que é o garantismo penal? É a teoria crítica, né, que eles chamam de teoria crítica, que enxerga o criminoso. Olha, o bandido é uma vítima da sociedade, é um coitadinho. Ele é fruto do meio que ele vive, porque ele não teve opção. E essa teoria já foi rebatida e já foi vencida, inclusive, até por um grande economista norte-americano, Gary Stanley Becker, escreveu a teoria econômica do crime. Escreveu em 1968, ganhou o Nobel em 1992 de economia com essa obra. Ele falou o seguinte, olha, ele comprovou economicamente que o crime é um negócio, é uma atividade econômica. E o criminoso, quando vai decidir se ele vai entrar ou não para a vida delituosa, ele toma uma decisão racional com base no custo-benefício econômico. Ele falou, ó, peraí, vamos pensar, se eu estou num país desenvolvido, onde a lei pune adequadamente o criminoso, se eu for pego roubando, eu vou ser condenado a 12 anos de cadeia e vou ficar 12 anos preso. Ele já põe na balança e fala, opa, não é uma atividade economicamente viável, tem um risco muito alto, tem um custo alto, que é o que ele chama o custo do crime. Mas vamos analisar no Brasil como funciona a legislação de hoje? Eu tô aqui no estado de São Paulo, certo? No estado de São Paulo, dados do Ministério Público, de cada 100 crimes de roubo, 2 chegam na fase de pena. 1,98%. Eu tô arredondando. Caramba, 98 ficam impunes a cada 100? Não chega nem na fase de pena. Porque ele tem um caminho a ser percorrido na persecução penal. Primeiro, não se descobre os autores. A questão da investigação, quantidade muito alta, ok. Segundo ponto, quando a polícia prende, ele tem, por conta de um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil foi signatário, tem que ser colocado na presença de uma autoridade judicial em até 24 horas, conforme até a audiência de custódia. Que libera, em média, no Brasil, 50% dos presos. Pouca gente sabe disso. Os dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Lida, no ano de 2020, 78% dos presos foram liberados na audiência de custódia. Aí você chega para um policial militar como eu sou policial militar, estou afastado, exercendo mandato, mas de cada 10 presos, 8 saem pela porta da frente, quando não, ainda acusando o policial. Olha, ele me agrediu. Aí o policial chega na unidade dele respondendo um procedimento disciplinar ainda. Aí tem audiência de custódia. Mas vamos supor que ele faz parte desses 2% que chegam na fase de pena. Chegou na fase de pena, ele foi lá cumprir a pena dele. Ele tem direito a 5 saídas temporárias, de 7 dias cada uma. Tem direito à visita íntima. Tem direito a auxílio reclusão. Tem direito à progressão do regime de pena, que é aquele benefício que o criminoso cumpre 1/5 da pena, já progride de regime. Então, voltando para o Gary Becker, analisando economicamente, o crime no Brasil, infelizmente, é um negócio altamente rentável para o criminoso. Claro que tem uma questão de caráter envolvida também. E onde é que isso começou? Onde é que começou essa benevolência, digamos assim, com o preso? Esse passar a mão na cabeça? Porque são 5 saidinhas. 7 dias são 35 dias. O ano tem 365 dias, ele fica 330 dias. O ano dele carcerário é 35 dias menor que o ano convencional.
de Sim, cara. e essa benevolência no tratamento dos apenados começou na década de 80. A Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210, é de 1984. Então começou ali, logo após o regime militar, começou a ter uma benevolência muito grande no tratamento com o criminoso. E, na verdade, isso é muito ruim porque gera um efeito, um estímulo para quem está na vida delituosa permanecer e aquele que ainda não está, para que ele entre. Infelizmente, essa é a realidade. E aí E essa fora que ele é população... incentivado pelos discursos, né? Pelos direitos humanos, pelo próprio candidato, um dos candidatos à presidência da República acha que roubar um celular não é nada. É um crime de menor, né? Não tem tanta importância. São os meninos que roubam um celular, mas eles matam, né? Ele Além de falou que ele roubar. não aguentava mais ver um menino sendo repudiado pela polícia porque estava roubando o celular. Só que ele não sabe que 80% dos latrocínios, por exemplo, no Distrito Federal, 70% em média no Brasil, são cometidos no roubo de celular. As pessoas estão morrendo. Teve o Por caso causa de famoso um aqui em São celular. Paulo daquele garoto chamado Renan Loureiro, pelo falso entregador de pizza do iFood. É, Aquele criminoso que tirou a vida do Renan Loureiro, ele tinha 10 passagens pela polícia, Leda. 10. Desde 12. sua voz sumiu. Sumiu, voltou. É Desde porque os o seu 10 anos. telefone deve ter tocado. Se bem que eu estou achando que está um pouco oscilante, está um pouco baixo. Se você puder falar um pouquinho mais alto, não sei se tirando o fone melhora, não sei. Você quer que eu tire o fone para ver se ficar melhor? Eu queria que você experimentasse, sim. Vamos Vamos agora ver. tentar aqui, peraí. Vamos tentar agora. Pronto, tá me ouvindo? Ah, tá bem melhor. Boa, vamos sem fone então. Vamos Aquele sem fone. criminoso que tirou a vida do Renan, ele tinha 10 passagens pela polícia. Com 12 anos de idade, ele já foi pego com o carro roubado. E a gente tem um outro problema, em termos de legislação de segurança pública. Estatuto da Criança e do Adolescente. Da criança e adolescente. Que trata o criminoso que não tem 18 anos de idade, que para mim é um criminoso, trata ele como se fosse um... Olha, ele não pode ser punido. Ou seja, no Brasil, criminoso que não tem 18 anos de idade e comete um delito é chamado de ato infracional. Não pode ser falar que ele cometeu um crime. Então, ele não está sob a regência do Código Penal. É sobre o ECA, Estatuto de Criança e Adolescente. Não tem 18 anos, não tem a chamada maioridade penal. Só que quando ele é apreendido e está numa fundação casa, na antiga FEBEM, o Estado autoriza ele a fazer sexo. Ele recebe visita íntima com 15, 16 anos de idade. Isso é surreal. A resposta que o Estado dá para combater e evitar que novos adolescentes infratores entrem nessa vida delituosa é o seguinte: se você cometer um crime, matar uma pessoa, o período máximo que você pode ficar apreendido é 3 anos. Nós estamos estendendo para 10, tá? Tem um anteprojeto nosso da CCJ que amplia para 10. Enquanto o Senado não desengaveta a PEC da maioridade penal, que já foi aprovada na Câmara. Nós reduzimos para 16 anos. Crimes hediondos ou equiparados. Mas é mais. Sim, porque ele pode votar, né? Com 16 anos, não pode? Eu ia falar isso agora. A questão. Olha só que imoral isso. Se ele tem 16 anos e tem um título de eleitor e matou uma pessoa, estou falando de um crime gravíssimo, tirar a vida de uma pessoa. Chega domingo, dia 2 de outubro de 2022, ainda sobra para a querida Polícia Militar, minha amada instituição, pegar uma urna eletrônica e levar lá na instituição que ele está apreendido para que ele digite o número do candidato dele. É brincadeira, Leda? Olha que imoralidade isso. De tudo isso que eu estou te falando, tudo isso tem... É impensável, né? A gente não imagina. É muito pior do que a gente pensa. A gente pensa que é só a saidinha. Não, é muito mais complexo, né? Por isso que quando a gente aprovou a saidinha na Câmara, eu falei, não. Aliás, essa proposta da senadora Ana Amélia começou lá no Senado, foi aprovada em 2013, ficou engavetada, parada, eu consegui, com muito trabalho. Os deputados da chamada bancada da Segurança Pública ajudaram. E o Arthur Lira, que era do meu partido, quando ele foi fazer campanha dele para a presidência, falou: Arthur, a gente vai te apoiar. Porém,
tem que ter uma semana exclusiva sobre segurança pública. Daí ele cumpriu a palavra dele, a gente fez lá na semana passada, essa semana de segurança pública. E nós aprovamos eu falei, é o começo de uma mudança, mas não é só a saída temporária. A gente tem que encarar, pegar o exemplo lá do que o Garbeck escreveu, encarar o crime como atividade econômica e cada vez mais encarecer o custo do crime. Uhum. Progressão de regime, por exemplo. Isso é um absurdo. Se ele cometeu um crime e foi apenado com 12 anos, tem que ficar 12 anos preso. E o projeto da senadora Ana Amélia, que foi aprovado lá no Senado, estava prevendo ainda a possibilidade de uma saída. Porque em 2012, eu ainda entendo, já foi um grande avanço. Sempre que eu posso, eu a elogio por ter aprovado. E a violência piorou muito nos últimos 10 anos. Exatamente. E a gente não pode mais aceitar. Por isso que eu apresentei um substitutivo na Câmara, retirando completamente a possibilidade desse benefício para os criminosos, tirando de um que estava proposto e aprovado no Senado, extinguindo a saída temporária. Daí o projeto volta para o Senado vai dar a resposta final. Se vai manter o meu relatório substitutivo ou se volta para o que a senadora Ana Amélia havia aprovado, daí sim segue para a sanção presidencial, para que o presidente dê o parecer dele. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!